Bem-vindos à plataforma EAD da Netcom. Controlador Lógico Programável CLP, módulo 3, vídeo 2. Nós vamos dar continuidade à disciplina, falar sobre a arquitetura do CLP. Meu nome é professor Eduardo Mazinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre os módulos de entradas digitais. O elemento discreto, conhecido como entrada digital, ele vai trabalhar em dois níveis lógicos. Então, ou ele está ligado ou desligado, ou ele está em nível alto ou nível baixo, ou ele está em 0 e 1. As entradas digitais podem ser construídas para operar em corrente contínua. As entradas de 24 volts, quando a distância entre os dispositivos de entrada e o CLP não excedam 50 metros. Caso contrário, o nível de ruído pode provocar disparos acidentais. Ou seja, se eu tiver um sinal de entrada a mais de 50 metros, eu posso ter um sinal, um nível de corrente, principalmente se eu passar perto de alguma carga indutiva, ele pode me gerar um sinal e sair provocando algum acidente. A entrada digital pode apresentar de duas formas de especificação para o cliente. Pode ser em corrente contínua, de 24 volts, ou corrente alternada, 110 e 220. Aqui eu tenho aqui a imagem de um módulo discreto do CLP, aqui que eu vou colocar as entradas digitais do meu CLP. Falar sobre os módulos de entrada digitais. Comutação executada pelo transdutor digital de corrente contínua pode ser do tipo P ou N, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas aqui a gente tem um exemplo de entrada de 24 volts, caso positiva, que vai estar passando por um LED. Esse LEDzinho aqui que vai indicar se eu estou em nível alto ou nível baixo, passa por um resistor para redução de tensão e depois alimenta um outro LEDzinho que ele está encapsulado dentro de um optoacoplador. No caso, sabe, eu tenho esse optoacoplador e um sinal aqui, sabe, de um transistor, um TREAC, que vai mandar um sinal de saída direto para o meu portal de saída. Já no caso das entradas digitais de 110, 220 volts, né, esse nível de tensão é utilizado aqui, em corrente alternada. A gente percebe que a gente tem uma ponte retificadora aqui, que vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua. E vai trabalhar da mesma forma. Vai ser filtrado, eu venho para esse optoacoplador. Do optoacoplador eu tenho um sinal de saída. Essa saída vai direto para o meu microprocessador. Esse processador que depois vai pegar o programa do usuário e mandar um sinal real de saída. Então, a gente falou até agora sobre o optoacoplador, isolação galvânica entre o circuito de entrada e a CPU. Tá? Então agora eu queria dar um exemplo para vocês, para a gente poder entender como é que isso funciona. No caso, eu tenho entrada, um retificador, um filtro, um detetor de nível, lógico, que eu quero saber se eu estou com entrada em nível alto ou nível baixo. E aqui eu tenho um isolador óptico. Esse isolador óptico, o que acontece com ele? Ele tem um LED lá dentro, ele está encapsulado, tá? E tem um circuito eletrônico ali através de um resistor fotossensível que vai me liberar a corrente aqui para o meu transistor, pode ser tipo P ou tipo N, né? Que vai me mandar esse sinal direto para a minha CPU. Bom, vamos dar aqui alguns exemplos de alguns componentes que a gente pode ligar nas entradas do CLP. A primeira delas aqui são botoeiras, que são os botões de comando. Vai aparecer a foto dele aqui. Depois a gente tem o quê? A foto de um botãozinho pulsador. Tá certo? Isso aqui parece cogumelo, mas ele pode ser pulsador. A gente vê que a gente tem um contato normalmente fechado na parte de cima e outro normalmente aberto na parte de baixo. Depois um comutador de posições. Os botoeiros são chaves elétricas acionadas manualmente que apresentam geralmente um contato aberto e outro fechado. De acordo com o tipo de sinal a ser enviado ao comando elétrico, as botoeiras são caracterizadas como normalmente abertas ou normalmente fechadas. Ou, como a gente tem o exemplo aqui do meio, sabe, eu tenho um contato aberto e fechado na mesma botoeira. Quando eu aciono ela, o contato fechado abre e o aberto fecha. Outro tipo que a gente tem muito comum são as chaves de fim de curso ou o micro de fim de curso.
O acionamento pode ser efetuado por meio de um rolete mecânico ou um rolete escamoteável, que a gente chama de gatilho. Existem ainda as chaves de fim de curso acionadas por uma haste apalpadora, tipo utilizado em instrumentos de medição, como por exemplo um relógio comparador. Ele possui contatos elétricos internos que invertem a posição quando acionadas e voltam à situação de repouso quando desacionadas. A gente tem um micro de fim de curso aberto, normalmente ele está aberto aqui para a gente poder visualizar, não que ele seja normalmente aberto. Tá? E o interessante desse tipo de componente é que a própria máquina vai acionar ele. A gente tem mais 3 exemplos aqui, ó, tá? Que podem fornecer sinais discretos. O primeiro delas é o termostato. O que ele serve? Tem um instrumento que tem a função de impedir com que a temperatura de um determinado sistema varie além de limite pré-estabelecido. Então, começou a esquentar ou esfriar demais, ele aciona. Outro que a gente tem, o pressostato, tá? Conhecido como sensor de pressão. São chaves elétricas acionadas por um piloto hidráulico ou pneumático. O sensor de nível, boia. Esse aqui, por exemplo, é uma boia de caixa d'água. Posso mandar para um CLP, por que não? Ele pode, dependendo do nível, mandar acionar ou não uma bomba. Vamos falar um pouquinho sobre os sensores. Né? O primeiro sensor que a gente vai estudar vai ser o sensor de proximidade indutivo. Que diabo é isso aqui? Ó? Tá? O indutor é um componente eletrônico composto de um núcleo envolvido por uma bobina, que faz circular uma corrente pela bobina e forma um campo magnético em forma do núcleo. A característica que define esse indutor é sua indutância. A distância de detenção do sensor de proximidade indutivo oscila de 0 a 2 milímetros. Ele tem que chegar muito perto para ter uma diferença. Diferente também do tamanho do material a ser detectado e as características específicas pelos diversos fabricantes. Quando o objeto metálico aproxima desse campo, ele absorve parte desse campo, provocando alteração na indutância. Um circuito de controle detecta essa variação. Então, eu tenho aqui um sensor indutivo, um campo magnético. Cheguei com um metal próximo, eu vou ter alteração de campo. Aqui eu tenho uma fotografia dele, de um exemplo. E aqui eu tenho um exemplo de aplicação. Por exemplo, esse sensor indutivo está me contando quantas latinhas estão passando pela esteira. Depois a gente tem o quê? Sensor de proximidade capacitivo. Sensor de capacitor possui um capacitor que faz parte do oscilador ressoante e, ao mesmo tempo, gera um campo elétrico de aproximação de qualquer material cuja constante de elétrica é maior que 2. O que é constante de elétrica? É isolação. O sensor de capacitivo sente a alteração do seu campo elétrico, em consequência, aciona os contatos de saída. Os sensores de proximidade capacitivos registram uma presença de qualquer tipo de material não metálico. Não metálico por quê? Porque tem que ser isolante. A distância de variação varia de 0 a 20 milímetros, dependendo da massa do material a ser detectado e das características determinadas pelo fabricante. Aqui a gente tem um exemplo das placas condutoras, o campo elétrico que é formado pelo dielétrico, que é o isolador. Aqui a gente tem uma fotografia dele, sabe um exemplo dele, e um exemplozinho de aplicação. Tem uma indústria química qualquer que vai me dizer aonde que está o líquido. Eu tenho 2 sensores, um deles vai dizer onde está o líquido e aonde está o nível de espuma. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os sensores ópticos. Né? O que são os sensores ópticos? Eles baseiam-se na emissão e recepção de luz, que pode ser refletida ou interrompida por um objeto a ser detectado. Tá? Você, por exemplo, tem o controle remoto da sua televisão na sua casa, funciona do mesmo jeito. Nesse caso aqui, tá? Eu tenho ele por difusão. Difusão, o que é? Eu tenho o sensor emissor e receptor montado no mesmo módulo. Então ele emite a luz vai para algum canto e volta. Se eu interromper essa luz por algum motivo qualquer, ele vai detectar que existe alteração e vai me dar um alerta. Sensor óptico por barreira. Tá? Nesse caso, sim, aí sim a gente pode comparar melhor com a sua televisão. Eu estou emitindo um sinal de luz, ele chega para o receptor, tá? E esse receptor vai me dizer se eu estou em nível alto ou nível baixo, se isso for sinal discreto. E sensor óptico por reflexão.
No caso, o que acontece? Sabe, eu tenho o quê? Um espelhinho, né? Esse espelho eu coloco, sabe, esse espelho prismático, né? A gente coloca na frente do sensor, que ele aumenta muito a amplitude de retorno. É a mesma coisa que acontece com o sensor óptico por difusão, mas no caso aqui, esse espelhinho, sabe, vai aumentar a amplitude. Módulos de entrada analógicos, né? Elemento analógico. O que é um elemento analógico? Conhecido como entrada analógica, trabalha dentro de uma faixa de valores, uma faixa analógica. As interfaces de entrada analógica permitem que o CLP possa manipular grandezas analógicas enviadas normalmente por sensores eletrônicos. Aqui eu tenho aqui um exemplo, sabe, de uma ilustração de um cartão, de um slot, sabe, de um módulo de entrada analógica. Uma informação importante a respeito das entradas analógicas é a resolução, normalmente medida em bits. Uma entrada analógica com maior número de bits permite uma melhor representação da grandeza analógica. Normalmente os sinais analógicos são de tensão, de 0 a 5 volts, 0 a 10, de 1 a 5, de menos 5 a 5, de menos 10 a 10, e de corrente, de 4 a 20 mA, são os mais usados. Por quê? Se eu tiver uma corrente menor do que 4, aí ele pode detectar falha, de 0 a 10, de 0 a 20 e 0 a 50 mA. Convertem sinais analógicos em sinais digitais para o processamento. Cada entrada ou saída são tratadas como canais. Quantidade de bits relativos à resolução. Cada módulo consome quantidade de I/O disponíveis de acordo com o fabricante. No caso, as interfaces que permitem as entradas positivas e negativas são chamadas de entradas diferenciais. Então aqui a gente tem um exemplo de uma entrada analógica, tá? Essa entrada analógica sabe que está mandando um sinal analógico, muitas vezes a gente hexadecimal, direto para a CPU. Aqui a gente tem um exemplo de como funciona o módulo de entrada. Tá? A gente tem na entrada assim, aqui um transdutor de vazão, né? Ele vai mandar um sinal de vazão direto, sabe, no canal 1 dentro do input analógico. Está mandando sinal alternado. Logo em seguida, o que acontece? Entra na CPU, microchip processa, manda para a memória, e da memória vai para o processador e eu consigo realizar meu processo. Dentro de um processo, normalmente a gente tem 3 sinais analógicos que são fundamentais. O primeiro deles é a pressão. Aqui a gente tem uma fotografia com um exemplo, sabe, da medição de pressão. Pode ser pressão manométrica com medidor de pressão ou medição a vácuo. A vácuo também é uma pressão negativa. Depois a gente tem a vazão. Aqui é a imagem do medidor de vazão. Esse medidor vai contar a quantidade de líquido que passa dentro de uma tubulação. E a temperatura. Aqui a gente tem um exemplo de uma fotografia de um medidor de temperatura que vai medir a temperatura do meu processo. Muito importante a gente falar sobre esses componentes eletrônicos que a gente conhece como termistores. Eles variam sua resistência com a temperatura. Tem 2 tipos, o NTC, que diminui a resistência com o aumento da temperatura, e o PTC, que aumenta a resistência da temperatura. Aqui a gente tem uma imagem sobre o PTC, e aqui a gente tem outra imagem sobre o NTC. Agora, continuando falando em componentes eletrônicos, a gente tem os termopares. O que são os termopares? Eles se baseiam no princípio de que quando 2 metais encostados são submetidos a uma temperatura, surge nos extremos dele uma tensão proporcional à temperatura. Então a gente pode utilizar ele para poder medir essa resistência, essa tensão. Bom, assim a gente encerra o segundo vídeo. Teremos o terceiro e o quarto vídeo, conforme está programado. Fica a minha dica, façam a lista de exercícios referente a esse módulo, bons estudos e até o próximo vídeo.